Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Tem uma frase que diz que as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam das pessoas, precisamos uns dos outros. Não somos ilhas, nós vivemos e convivemos, e isso é uma face importante da humanidade, o relacionamento, a possibilidade de andar junto. A possibilidade de se sentir mais completo quando temos a presença do outro. Isso se reflete no casamento, isso se reflete na relação entre pais e filhos, isso se reflete nas empresas, isso se reflete em quase todas as facetas da vida humana. A necessidade e a importância do outro para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para a nossa própria relação em que a gente vai crescendo e se desenvolvendo como ser humano. Nós não somos seres humanos sozinhos, isolados. E isso é muito importante e nós vamos conversar sobre isso nessa lição. Qual o propósito dessa vida em comunidade? Qual o propósito de nos percebermos dependentes dessas relações com Deus e com as demais pessoas? É isso que vamos conversar daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Estamos chegando no quarto estudo dessa série de lições, Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. A lição de hoje é Um Povo, o propósito da unidade. Na verdade, nós estamos hoje fechando o ciclo das lições que falam sobre a unidade, sobre a ideia de um só povo. A partir da próxima semana, nós já entramos numa série de lições sobre a única missão que recebemos da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus. Compartilhe esse link com seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, com os irmãos da sua igreja local, sua liderança, os grupos de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico aqui da Escola Bíblica Especial. E também curta aí esse conteúdo para que a abrangência desse conteúdo seja percebida cada vez mais pelo YouTube, pelas demais redes. É muito bom ter você com a gente aqui para participar desse estudo e é muito bom também receber o nosso convidado de hoje, o pastor Fabiano, que vai nos ajudar a pensar sobre o propósito da unidade nesta lição. Pastor Fabiano, seja muito bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui mais uma vez na Escola Bíblica Especial. Olá, pastor, espero que você esteja bem, família, todos que estão interagindo com a gente aqui na Escola Bíblica Especial. E uma satisfação muito grande poder participar e falar sobre um tema muito importante que é a unidade. Ela está muito relacionada à missão que Deus confiou à igreja, Então, dialogar sobre esse assunto vai ser muito frutífero para nós aqui. Muito bom, pastor. Antes de entrarmos nas perguntas, é interessante que o texto, eu até cheguei a citar, a introdução, ela apresenta um texto que, de alguma forma, não está ligado diretamente à unidade do povo de Deus, mas está ligado à ideia dessa importância da relação, Não é bom que o homem esteja só. Eu acho que a manifestação da unidade, por meio de relacionamentos saudáveis, ela vai realmente se manifestar em todas as áreas da vida, Quando não há essa percepção, quando a gente se basta, Eu penso que um ser humano, quando ele acha que se basta, eu penso que ele se afastou demais do propósito de Deus, Sim. Principalmente no Jardim do Éden, Quando Deus olha ali, Adão, e aí Adão começa a dar nome aos animais. Deus vê que Adão não era bom ficar só, fez ali a mulher, Eva, e o homem é relacional, Nós fomos criados por Deus como ser relacional. E com certeza a gente vai conversar muito sobre esse assunto, porque na sociedade, por mais que a gente vê a necessidade das pessoas se relacionarem, mas vivemos também um período muito marcado pelo egocentrismo, pelo individualismo. Então, acho que é uma forma da gente refletir um pouquinho sobre esse assunto, que por mais que Deus criou o homem ser um ser de relacionamentos, mas ao mesmo tempo nós nos isolamos, Então... Muito bem. Nessa perspectiva, parece que a primeira pergunta vai justamente apontar nessa direção,
A gente até conversava um pouco aqui no início, antes de iniciarmos aqui esse estudo, né? João 17 tem acompanhado o estudante da Palavra de Deus aqui nessa série de lições desde a primeira lição, né? Porque parece que essa unidade e o propósito da unidade, ela vai refletir a própria unidade que a gente vê no nosso Deus. A lição apresenta isso da seguinte forma, né? De que maneira a igreja, ao espelhar a unidade da Trindade, pode contribuir para a compreensão de Deus no mundo, especialmente nesse contexto que você acabou de citar, né? De individualidade, individualismo exacerbado, egocentrismo. Como que a gente enxerga essa unidade a partir da Trindade? É importante a gente pensar aqui que a base da unidade da igreja não são as nossas ideias, não são nossas filosofias, não somos os nossos ideais, aquilo que nós achamos. Existe uma base que é a Trindade, né? A unidade da Trindade deve ser a referência da igreja, né? Quando se pensa nesse texto de João 17, quando eu estava estudando, Júnior, eu fiquei pensando, Jesus está orando aqui, né? E nessa oração ele pede pela unidade da igreja, né? Porque Deus, como é onisciente, ele já sabia que nós teríamos muita dificuldade, né? De colocar em prática e preservar a ideia da unidade por causa dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, das nossas filosofias. Então, eu olho esse texto aqui e, para mim, ele é muito importante a gente refletir sobre isso, né? A igreja, que é de Cristo, ela tem como referência, não é o que os grandes pensadores do mundo, os grandes políticos do mundo definem, mas, assim, aquilo que é imutável, a unidade da Trindade. Então, é um espelho, né? A igreja, ela tem um espelho, ela tem uma referência que é a própria Trindade e ela é responsável por preservar. Quando ela vai ao mundo anunciar as boas novas, ela vai lidar com o mundo individualista, por mais que quando há alguma situação de calamidade no mundo, a gente percebe muitas pessoas se movimentando para ajudar, mas claro que, infelizmente, muitos desses atos de estender a mão para ajudar, você dá uma mão e estendendo a outra, pensando em ter alguma recompensa, em alguma publicidade. E a igreja, ela entra na história, nesse mundo, apresentando que a unidade da igreja, com base na Trindade, ela entra no mundo para mostrar que é possível, sim, ter uma unidade saudável e espelhando, né, os atos de Deus, né? Então a igreja, ela tem a Deus como referência, e ela se apresenta no mundo, o mundo olha para a igreja, uma igreja unida, um mundo individualista, mas a igreja, ela é unida, né? Pelo menos no propósito da missão, fazer Deus conhecido. Muito bom. Eu gosto da sua expressão no começo da sua resposta, porque assenta bem um tema que realmente perpassou as 4 primeiras lições desse estudo, e você, estudante em casa, que vai estudar com a sua igreja local, é sempre bom a gente deixar bem assentado esse tema, né? A base da unidade não são exatamente as nossas ideias e conceitos, né? Porque seres humanos são naturalmente diferentes. A base cultural, educação familiar, sim, o bairro onde mora, onde cresceu, as convivências. Então é muito natural que as formas, né? A gente vai falar de múltiplas formas, sim, bem lá para frente, né? É muito natural que haja, eu não diria nem divergência, mas que hajam ênfases diferentes, né? A Igreja de Cristo, ela precisa entender que a base da unidade não está num conceito que é equivocado, da uniformidade, né? Sim. Tudo ser uniformezinho, igualzinho. Pastor Adelmilson, numa das lições anteriores, ele comentava disso, né? Essa ideia de que se todo mundo fosse igualzinho, tudo fosse feito igualzinho, a cor da parede, todas as igrejas igual, as músicas todas cantadas iguais, no mesmo ritmo, o pregador sempre falando na mesma tonalidade, né? Só que entre eu e você, a gente já tem as nossas diferenças naturais, né? Sim, de fala, de maneira de abordar, porque somos seres humanos únicos, mas somos convidados a viver nessa unidade, e a base que nos sustenta unidos
é o espelho do que a gente vê na Trindade. É muito interessante esse conteúdo ser assentado, né? Por vezes podemos ter ideias diferentes, mas isso não nos deveria nos afastar, porque o que nos mantém unidos como base é a própria expressão da Trindade. Você imagina quando você está na igreja local, querendo desenvolver um trabalho e recebe um feedback ali do pastor, do conselho da igreja, que um não, né? Ou seja, essa atividade não vai ser realizada agora, né? E a gente não gosta de receber o não. Mas quando você tem esse espelho e essa referência que a igreja, a unidade da igreja com base na Trindade, nessa unidade a gente passa por esse filtro, né? Então, assim, a igreja é de Cristo, né? O não aqui, eu sou responsável por preservar a unidade da igreja, né? E essa preservação, ela é de todos, né? Ela é do pastor, ela é do conselho da igreja. Eu sempre falo para o conselho da igreja, né, que a finalidade do conselho não é só ali de fazer uma reunião, de tratar de um tema, de um assunto, mas ele precisa ser conselheiro, e o conselheiro é aquele, né, aquele que bota mais fogo, né? É aquele que preserva a unidade da igreja. Onde ele vê, num possível comentário, em alguma palavra, nos corredores da igreja, a responsabilidade dele como conselheiro é de preservar a unidade da igreja, que tem como espelho a Trindade. Mas isso é só do conselho da igreja? É só do pastor? Não, é de todos aqueles, todo membro do corpo de Cristo, ele tem essa responsabilidade de preservar a unidade da igreja. Muito bom, pastor Fabiano. Vamos seguir aqui a segunda questão. Ela começa assim: você concorda com a frase, o amor de Deus se faz concreto para a humanidade por causa da afeição, do cuidado mútuo e do fruto da unidade na igreja? Qual é o maior exemplo da igreja para a comunhão? Aí aponta aqui os parágrafos de estudo da lição, para você que tem a lição física aí nas suas mãos, e também os textos de Romanos 12:10 e João 13:35. Bom, a referência é o próprio Cristo, né? Ele é a referência de amor, de unidade. E João 13:35, assim, ó, diz assim, ó, se vocês amarem uns aos outros, ou seja, se vocês amarem, né? É uma condicional, né? Isso. Mas vai ter gente que não vai amar mesmo, né? Se vocês amarem uns aos outros, provarão a todos que são meus discípulos. A prova aqui, necessariamente, é para o mundo, né? Isso. Assim, se vocês realmente amar... Mas a gente está falando de um tema, Júnior, que não é fácil. Amar ao próximo não é fácil, né? Às vezes, tem irmão que pode ter vontade de até desejar um mal ao outro, né? Sim. No momento de raiva, no momento de ira, pode nutrir esse tipo de sentimentos ruins. Aí, a Bíblia, ela nos alerta aqui a tomarmos os cuidados, né? Porque você, no início da lição, usou a expressão, né, que pessoas precisam se relacionar com pessoas. Sim. E pessoas se relacionam com Deus. E nesses nossos relacionamentos, possa ser que em algum momento a gente pode ferir ou ser ferido, né? Sim. E quando a gente realmente entende a importância da manutenção da unidade, a nossa postura é de receber o perdão ou dar o perdão. E isso nós colocamos em prática aqui, João 13:35, né? Se vocês amarem uns aos outros, provarão, né, a todos que são meus discípulos. Aí Romanos 12:10 diz, né, dediquem-se, olha só, dedique, coloque força, Isso. né, totalmente uns aos outros em seu amor como família. Valorizem aos outros mais do que a si mesmo, né? Olha como é difícil, Júnior, isso pra gente, né? Valorizar os outros mais do que a nós. É muito mais fácil a gente se autovalorizar, e normalmente, quando a gente coloca a gente num pedestal muito alto, né? Eu gosto até de usar o Obadias 4, né? Que embora te leves entre as águias e coloque o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, né? Diz o Senhor. Mas a gente tem que tomar o cuidado aqui de não nos sentirmos superior ao Sim. outro, de se achar melhor ao outro.
como que Jesus agiria, né? Então, se dedicar totalmente em amar ao próximo deve ser uma postura constante. E a minha dica aqui para o estudante da escola bíblica é que se você tem dificuldade em amar ao próximo, em amar aquela pessoa que por alguma razão fez algum mal para você, você pode orar a Deus e pedir a Deus que coloque esse amor, esse sentimento no seu coração para que você possa olhar para essa pessoa com o olhar de realmente Cristo, porque dedicar e se entregar a amar ao próximo é uma obra que humanamente é impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue sim colocar em prática o amor que Jesus mostrou ao morrer numa cruz para nos salvar, e naturalmente a gente dá a reação, né? A nossa reação diante da ação de Cristo é amar ao nosso próximo, né? E isso reflete no mundo. Você falando me fez lembrar, tem sido muito comum, né? Até mesmo entre cristãos, nas suas postagens, porque reflete, ao invés de refletir a Trindade, né? E esse amor aqui de Deus que se manifesta por meio da unidade, da valorização do outro, tem sido muito comum nesse nosso tempo, esse ídolo da individualidade, né? Frases assim, o importante é eu ser feliz, se você precisa se valorizar, porque se os outros não te valorizar, você tem que se valorizar. São conceitos que, obviamente, para mim eu costumo dizer que são meias verdades. É óbvio que todo ser humano, é a própria intenção de Deus, né? Que a gente encontre a felicidade. Sim, claro. Nele, né? É da intenção de Deus que a gente também aprenda a se amar, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo, né? Então há sim uma ideia de valorização individual. A Bíblia não despreza completamente isso, mas no momento em que isso vira um ídolo, essas frases começam a ser sintomáticas de que... Então, assim, entre escolher servir a igreja e amar pessoas difíceis no relacionamento, e geralmente as pessoas difíceis e que nos ferem são as que estão mais próximas de nós, né? Lá, né? A tua igreja está lá em Santo Amaro, a minha está aqui na Chácara Primavera, em Campinas. Os irmãos de Santo Amaro não me ferem. Eu não encontro eles todo final de semana, sim. Eles se ferem entre si lá. Os meus aqui não te ferem lá. A gente se fere aqui entre nós, né? E aí a gente para de servir, para de ajudar, para de trabalhar pelo vínculo do amor, né? Não só o conselho da igreja, como você bem falou, né? A gente vai perdendo o vínculo da unidade, vai se magoando, vai se distanciando, vai olhando só para si mesmo, nessa individualidade, né, muito exacerbada, porque a gente começa a valorizar esse tipo de frase, né, que o importante sou eu, e deixando os outros de lado, né? E a Bíblia trabalha no caminho contrário, né? Sim, sim. Eu sei, com todo respeito aos coaches, né, que são importantes no campo profissional, mas assim, a maior motivação para nós aqui é entender que nós somos amados por Deus. E o fato de sermos amados, ao ponto de Deus dar o seu único filho para morrer numa cruz para nos salvar, uma vez isso está bem claro no nosso coração, naturalmente, a gente olha para a igreja assim, ó, eu entro lá no templo de Santo Amaro, e eu já tive a oportunidade, né, não no horário de culto, mas conhecer a igreja, o Radiação. Mas você entra nesses ambientes de celebração e a importância de entender que aquele é um lugar onde Jesus precisa ser adorado, que ali é um lugar de salvação e que eu, como membro desse corpo, eu vou preservar aqui a unidade da igreja local. Mesmo que não me agrade muito ali, talvez, a cor que a igreja foi pintada, mas isso é insignificante diante de um projeto muito maior que é de salvação, né? Então, eu olho para isso e vejo assim, todos nós somos amados, né? E você que está compartilhando o link da Escola Bíblica com outra pessoa, você que está com a gente agora aqui, pense sobre isso. Você é uma pessoa amada porque Deus te ama. E você, ao fazer parte de uma comunidade local, você precisa entrar na igreja, fazer parte daquela comunidade e entender que o amor de Cristo te salvou. E todo esse ambiente de salvação precisa ser conservado na igreja local, mesmo que você não concorde com uma ideia ou outra, mas é importante
é se sentir amado por Deus, porque isso é verdade, e você preserva isso dentro dos relacionamentos, dentro da igreja, da unidade. Mesmo que por alguma razão, Júnior, talvez a pessoa não tenha tanta afinidade com uma outra, né, por causa de perfil, mas você não vai desejar o mal para essa pessoa, até porque quando nós formos para o céu, lá não vai ter esse tipo de separação, vamos para o mesmo lugar lá, né? E aqui é apenas um prelúdio aqui daquilo que nós iremos ver lá no céu por causa da unidade, por causa do ato salvífico de Jesus. Muito bem. Vamos lá, Fabiano, vamos seguir aqui para a pergunta de número 3, porque entra justamente nisso que a gente está falando agora aqui no final, né? Discutir, refletir com a classe sobre o estilo de vida da igreja, no caso a igreja primitiva, né? Texto tão famoso e tão conceitual do que seja uma igreja, né? Atos 2, 42 a 47. E quais características destacam essa igreja como uma igreja missional? Vamos lá? Vamos ao texto então aqui, ó, a partir do versículo 42. Bom, começa assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Então, a igreja, havia palavra, né? A igreja, havia a Bíblia, havia o ensino da palavra e havia ali oração e o partir do pão, né? Às vezes eu fico me perguntando, né, Júnior, às vezes as pessoas querem colocar tantos elementos na liturgia da igreja local, né? Claro que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma comunicação, pensando num não cristão, quando ele entra na igreja local, né? Ele precisa entender o que está acontecendo, e às vezes nós já temos aqui, né? A forma litúrgica é só apenas saber se comunicar com essas pessoas, né? Então, perseverava na doutrina dos apóstolos, no versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas. Então, havia comunhão, havia partir do pão, havia oração e havia milagres, né? Milagres, prodígios. E o versículo 44 vai dizer assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você não acha que aqui, de repente, um irmão ou outro não tinha uma opinião diferente de uma coisa? Claro que tinha. Mas o contexto aqui de Atos capítulo 2, né, a descida do Espírito Santo e a salvação das pessoas era o mais importante aqui, né? Aí vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Então havia perseverança, né? E a partir do versículo 47 mostra aqui o resultado de tudo isso. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, o resultado de uma igreja unida, que persevera na palavra, na oração, na comunhão, naturalmente há a bênção de Deus, né? E tudo isso se define em uma palavra: unidade. A igreja aqui é unida, e Deus olha para essa igreja e decide abençoar ela. Né? Decide abençoar. Eu muitas vezes, Júnior, eu me pergunto muito isso, né? Será que Deus, em alguns momentos, ele não enviou as almas para a igreja local porque nós não estávamos preparados para isso? Será que a igreja ela não tinha unidade? Será que muitas vezes a gente passa muito mais tempo fazendo reuniões na igreja para resolver os problemas, problemas que se repetem, né? Não estou dizendo de um problema de um irmão que está em desavença com o outro, que você conversa, ali você resolve, mas de um problema que está se tornando constante, e às vezes muitos pastores e líderes se dedicam tanto tempo, se desgastam tanto para resolver problemas na igreja local, e eu fico imaginando Deus olhando para essa igreja, assim: por que eu vou enviar alma para essa igreja? Para ser doente? Né? Então, acho que vai aqui uma reflexão para nós, pastores, membros da igreja local, pensar: será que nós estamos perdendo tempo demais com reuniões constantes, né? Constantes de perdão, de misericórdia, e nada acontece? E às vezes as pessoas se perguntam, né, por que a igreja não cresce? E naturalmente a gente vai com a síndrome de Adão e Eva, né, de ficar culpando Adão, culpando Eva, culpando Deus, e não olha para nós mesmos, né?
será que a igreja de repente não cresce porque Deus não enviou, porque na igreja local não há unidade? Então eu deixo aqui para refletir, porque aqui no texto lido mostra que eles perseveravam unânimes todos os dias. Eles iam para a igreja, ou nesse caso no templo, comiam, havia alegria, né? Então é importante pensar um pouco sobre isso. Se na igreja local nós estamos preservando a unidade. E por falar igreja local, Júnior, no versículo 42 em diante, ele vai... Chega um momento aqui, a partir do versículo 46, ele vai falando ali sobre a questão do perseverar no templo, né? Sim. Hoje nós temos um grupo chamado Desengrejados no Brasil, fora do Brasil, né? Pessoas que por diversas formas talvez se ficarem insatisfeitas com a igreja ou com problemas de desunião, entende assim, não, eu vou servir a Deus agora do meu jeito, né? Eu vou ficar na minha casa, eu vou assistir virtualmente, mas a recomendação de Deus é que a sua presença, fazendo parte de uma comunidade local, é muito importante. É um mandamento de Deus estar participando constantemente das atividades da igreja e perseverando. Então, se isolar ou dizer que eu sirvo a Deus do meu jeito na minha casa, no meu cômodo, não, Deus não está satisfeito com isso, né? Nós fomos criados por Deus para nos relacionar. Nós machucamos e somos machucados. E a nossa postura deve ser de perdoar e receber o perdão. Muito bem, a gente está no capítulo 2. Você foi falando, né? O verso 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Sim. A gente chega no capítulo 6 com aquela divergência das viúvas gregas, né? As viúvas gregas que estão incomodadas porque elas não estão sendo tão bem servidas como as viúvas dos judeus. Ali há uma divergência, um ponto desta igreja, essa mesma igreja aqui. Porque é isso mesmo que você falou. Gente que anda junto se fere. Marido e mulher se ferem na relação. Não é impossível que em algum momento uma palavra não seja mal colocada, um dia que a gente não está muito bem. Igreja local isso também acontece. Só que em Atos 6, essa igreja, ela de novo vai demonstrar unidade, mesmo diante disso, porque ela vai trabalhar para resolver o problema. Ela vai chamar as lideranças, como que a gente resolve isso? Instituem ali diáconos, gente para atender melhor, para resolver a situação, aceitam que tem uma dificuldade, mas assim, não há ali, então vamos para um lado, o outro vai para o outro, eu não venho mais aqui. É verdade. Né? É assim, vamos resolver. A unidade, inclusive, aponta para esse lugar, resolver junto, né? Se deixar ali, essas feridas por vezes nos amadurecem, né? Amadureceram os apóstolos, eles perceberam que a gente não vai dar conta sozinho. O que a gente chama de diácono foi instituído nesse momento, né? A instituição dessas 7 pessoas que iam passar a servir as mesas e não mais os apóstolos. Enfim, a unidade aponta para isso, inclusive, né? Uma igreja que tem essa unidade baseada, olha só, né? A construção que a gente está fazendo aqui, né? Baseada na Trindade, ela demonstra amor, ela vai revelar isso aqui através de características importantes e diante de problemas, porque essa igreja de Atos 2 é a mesma de Atos 6. Como que a gente resolve isso aqui para a gente seguir, né? Eu acho que um casamento é assim, e uma igreja deveria ser assim. Como que a gente ajusta isso? Porque a gente precisa continuar seguindo, a gente precisa resolver rápido isso aqui e seguir em frente. Primeiro, uma coisa muito simples, todo mundo já sabe, né? Primeiro, entender que a igreja é de Cristo, né? Amém. Amém. Entendendo muito bem isso, a nossa referência é Ele. Eu sempre digo que nós damos aquilo que nós recebemos de Deus. Nós recebemos o quê? O amor, o perdão. Então, nós precisamos dar isso para as pessoas. E ceder, Júnior, né? Reconhecer que minha opinião não é soberana, entender que meu lugar no corpo de Cristo é contribuir ali com base no dom que Deus me deu e eu vou servir ali. Se precisar ceder, vamos ceder, para que situações de desgaste sejam evitadas, né? Eu penso que esses 3 itens é o caminho. Amém.
A gente está chegando ao final aqui, Fabiano, chegando na pergunta de número 4, que vai ampliar essa discussão, na verdade, que a gente começou aqui, né? Você entende que a desunião da igreja pode distorcer a imagem de Deus para o mundo? Cite os obstáculos para a unidade da igreja, considerando o item 3 do comentário e também o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 1 ao 9. Vamos pensar aqui, nesse caso aqui, um dos obstáculos é a imaturidade, né? Certo. Imaturidade. Existe a imaturidade do novo na fé, né, que é totalmente compreensível, né? Ele está vindo de moldado por um mundo com conceitos que não tem padrão nas escrituras sagradas. Então, ele chega na igreja, ele vai ser ensinado, vai ser instruído e naturalmente ele vai crescer. Mas existe aqueles que são imaturos, mas têm 10, 15, 20, 30 anos de vida cristã. São comportamentos que ele tem hoje que não deveria ter mais, né? Imagina, um cristão falar palavrão, não deveria, né? Mas um cristão mais maduro, ele não fala, mais maduro na fé. Porque a maturidade aqui é como uma criança, né? Ela, no começo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ela vai aprendendo. E quando ela está lá com 10 anos, ela não vai ter mais comportamentos de um bebê, né? Então, na igreja, infelizmente, a gente observa alguns comportamentos como esse, né? De pessoas que têm 40 anos de vida cristã, mas, pasmem, são imaturos ainda na fé. É uma pena isso. Tá? Comportamentos aqui, eu vou citar alguns aqui, que a gente percebe muitas vezes na igreja local. Comportamentos como pessoa que fica dedicando tempo a julgar o outro, né? A falar mal do outro, falta de compromisso. E quando eu falo falta de compromisso, em coisas simples assim, né? A pessoa chega atrasado nas celebrações, que são os cultos ou os encontros, né? Não participa da escola bíblica presencial. Quando uma pessoa, no final da celebração, ela vai embora antes da bênção apostólica, ela está dando um recado para mim ali. Ela está dizendo que ela não quer relacionamento, ela não quer se relacionar com as pessoas. Para mim, são comportamentos de maturidade, pessoas que causam divisão e contenda, né? Ela concordo com você aqui na sua frente, mas por trás. Sim. Ela trabalha contra. E são comportamentos de maturidade. E claro que a nossa expectativa é que pessoas assim, principalmente ao estudar essa série de lição, possam realmente ter isso como um espelho e falar assim, poxa, sério, se permita a fazer a seguinte reflexão. Será que eu estou contribuindo para a desunião da igreja? Será que essas ações aqui estão fazendo parte? Será que eu sou uma pessoa que não tem compromisso? Será que eu sou uma pessoa que resiste à correção? Júnior, ninguém gosta de ser corrigido, claro, mas a gente precisa aceitar isso com amor quando uma pessoa corrige você. Claro que existem várias formas de correção, mas uma pessoa imatura, ela não quer aceitar ser corrigida, ela entende que ela é daquele jeito, é o pau que nasce torto, morre torto, né? Mas pau que nasce torto, Jesus Cristo endireita, né? Então, pessoas vão tendo esses comportamentos de maturidade, outros aqui, né? Egoísmo, né? Indiferença com o pecado, né? Tá vendo que as coisas estão ali, tá o pecado ali, ações de pecado, e ignora isso. E são ações de maturidade. Isso eu estou usando esses aspectos. Vamos pensar no aspecto da revitalização da igreja, né? Sim. Um tema que a gente gosta muito, né? Quando a pessoa hoje está na igreja local e ela entende que aquele jeito de ser igreja é para a vida toda, né? Sim. Então, ela quer dar as respostas bíblicas para as perguntas que foram feitas na década de 40. E a década de hoje, a geração de hoje está fazendo outras perguntas. E a gente, eu não me envolvo com isso, né? Essa novidade, né? Então, esses comportamentos são comportamentos de maturidade.
Então, isso nos traz muitas preocupações para nós, somos pastores, para líderes da igreja local. E maturidade. A gente precisa buscar a maturidade. E a gente busca a maturidade com a ajuda do próprio Espírito, com a ajuda de pessoas e lendo as Escrituras que nos aconselham, né? Em Gálatas nós temos exemplo disso, né? Então, esse é apenas um exemplo, né? Esse é um exemplo de a imaturidade. O outro, na igreja de Corinto, a igreja do Corinto, a placa da igreja era assim, havia um slogan, né? Eu sou de, né? Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Quantos na história da igreja já se perderam porque seguiram líderes? Claro, Júnior, que pensando na maturidade cristã, eu olho para você como meu líder, né? Oro por você porque é meu líder. Mas se porventura alguma ação que Deus te livre disso, que Deus me livre disso, mas por alguma ação que você possa fazer que não vai contribuir com a unidade da igreja, eu não vou apoiar isso. Não, mas é porque eu gosto do Júnior, eu vou fazer. Não, não é. Se é porque eu gosto do Fabiano, eu vou fazer. Não, não é assim. Lembrando que no início dessa lição nós falamos que a referência da unidade é Cristo. Sim. É a Trindade. Então, na igreja de Corinto eu ouvia muito isso, né? A cultura da igreja, da idolatria ao ser humano. Nós damos honra ao homem, elogia quando precisa ser elogiado, valoriza quando precisa ser valorizado realmente. Mas precisamos tomar cuidado para não entrarmos no campo da idolatria, né? Sim. Começar a idolatrar a pessoa. E Corinto tinha isso, né? Infelizmente. E hoje também é uma marca da nossa geração, né, Júnior? Você conhece muito bem esse tema, sabe quanto hoje nós não temos as imagens de escultura para nos prostrarmos diante delas nas nossas casas, mas nos prostramos o nosso coração aos deuses da atualidade. A lição chama de culto à personalidade, né? É interessante, eu acho que vale a pena a reflexão, talvez de todos nós, né? Dessa ideia que o pastor Fabiano colocou, mas também nós líderes, porque assim, né? A lição, a 1 Coríntios 3, 1 a 9 Paulo vai falar, poxa, olha como vocês estão, né? Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então aqui, de novo, há uma desconsideração da unidade, porque a unidade já não está mais baseada na Trindade. Sim. E no amor uns pelos outros. Está baseado no que Paulo pensa ou faz, no que Pedro pensa ou faz, no que Apolo pensa ou faz e no que Cristo, né? Porque o pessoal de Cristo é aquele que fala assim, meio se sente superior até, né? Não sou de nenhum desses, sou de Jesus, né? Mas mesmo assim, nesse momento, ele está manifestando algum tipo de culto à personalidade. Cristo, nesse momento, não é Senhor, é um ídolo, né? Sim. Na construção que Paulo está fazendo aqui. E o comentário da lição eu acho interessante. Paulo, Pedro, Apolo e, obviamente, Cristo, entre esses homens aqui não há discussão. Quem está discutindo são os irmãos da igreja aqui, né? Sim. Paulo entende que a ênfase do ministério de Pedro é diferente. Paulo até cita isso, né? Eu fui chamado para os gentios, assim como Pedro foi chamado para os judeus. Apolo parece que tem um perfil mais teológico, né? É um doutor, né? Sim. Apolo parece ser esse doutor, né? Um cara mais profundo na sua fala. E Cristo, é difícil falar do próprio Cristo, né? Qualquer leitura que eles fazem, mas Cristo é o Jesus, né? Então, assim, eu penso que, primeiro, a gente precisa diminuir isso do ponto de vista de todos os irmãos, né, da igreja. A gente precisa parar de cultuar pessoas, porque pessoas podem decepcionar e realmente não deviam fazer a gente desistir da fé, né? Porque pessoas erram mesmo. Mas nós, como líderes, pastores que têm ênfase diferente nos seus ministérios, né? A gente precisaria se respeitar mais, né? E não entrar nessa rinha, nessa briga, né? E perceber que Deus se manifesta no seu ministério, no meu ministério, em outros ministérios, porque é isso que Paulo constrói no final, né? Quem somos nós, afinal, né? Um rega, o outro planta. Sim, sim. Mas Deus é quem dá o crescimento. Todos nós estamos trabalhando na mesma direção, né? Eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre isso para não entrar nesse lugar, prefiro fulano, prefiro ciclano, prefiro daquele jeito, prefiro de outro jeito. Entender que Deus está usando tudo isso para a sua glória, né? E quando você entra para a celebração, para o encontro da sua igreja local, quando você entende bem o que representa a celebração, que ali é um momento para Deus, onde Deus ministra no seu coração, e quando a palavra de Deus é pregada,
existe uma reação da nossa parte que a reação, ela é, bom, o que Deus está falando comigo para que eu seja uma pessoa melhor, para que lá no mundo eu seja a sua imagem e semelhança? Essa é a pergunta. Quando a gente não entende dessa forma, a gente começa a olhar assim, bom, na celebração hoje, deixa eu ver aqui a escala. Bom, é o pregador tal. Não, eu não vou hoje, eu não gosto da mensagem dele, não gosto da mensagem dela. O grupo de louvor tal, então eu não vou. Hoje eu vou, né? É o mensageiro tal, eu gosto dele. Então, assim, a gente começa a fazer essas preferências e é uma demonstração da desunião, do gosto preferencial, e a gente não olha da forma que deveria realmente olhar a celebração, né? A gente sabe que todo o contexto da celebração precisa sempre ser melhor trabalhado e melhorado, mas quando a gente começa a ter as preferências, eu gostar de uma pessoa, não tem problema nenhum. Exatamente. Mas eu deixar de celebrar a Deus porque é um mensageiro que não é o que eu normalmente gosto, isto está... Jesus não faria isso, viu? Jesus não faria isso. Então, a gente deve evitar esses comportamentos e cuidado. O coração, os nossos ídolos estão aqui dentro. Pode estar, não deveria estar, mas pode estar. Possa ser que você tenha um ídolo que é o seu pastor, que é o líder, que é aquela pessoa que discipula, mas você precisa ter a oportunidade hoje, ao refletir sobre essa lição, de pedir para Deus tirar toda essa idolatria que está nos porões da sua alma, do seu coração, e pedir para que o próprio Deus te ajude a governar totalmente o seu coração. Você vai começar a olhar as celebrações, começar a olhar as pessoas que você gosta, com uma outra ótica, preservando sempre na perspectiva da trindade e da unidade. Porque a lição, qual é o propósito da unidade? Propósito. O propósito é refletir Cristo para o mundo. Que o mundo olhe para a igreja e veja, Cristo está nela, através da unidade, e Deus ele se revela através da igreja para o mundo. Muito bom, pastor Fabiano. Você falou, eu estava aqui pensando, né? Será que ficou claro qual é o propósito, né? E aí você colocou, né? Dá para dizer, pastor Fabiano, a gente vai encerrar aqui, eu te agradeço aqui dessa conversa, desse estudo, tenho certeza que foi muito edificante para quem está nos acompanhando. Compartilhe essa lição aí, porque ela é muito importante a gente entender o propósito da unidade, né? As aplicações vão nessa direção, né? Andemos em unidade refletindo a imagem de Deus. Andemos em unidade proclamando o reino de Deus. Para as suas palavras finais, né? Eu quero acrescentar um aspecto para essa ideia de refletir a imagem de Deus no mundo, para que o mundo creia, né? Para que o mundo perceba Cristo ali, né? Dá para dizer, para a gente encerrar aqui, aí você conclui aí, exortando, conversando com os nossos irmãos e ao final orando. O propósito da unidade, e aí já também faz a ponte para o início da quinta lição, né? O propósito da unidade é missionário, né, pastor Fabiano? O propósito da unidade sem a unidade, você falou, né? Puxa, será por que a igreja não cresce? Talvez é pela falta de unidade, né? O propósito da unidade é que o mundo creia. O propósito da unidade é missionário, né, pastor? A igreja, ela é inserida na história por causa de uma missão. Por causa de uma missão. A missão é fazer Deus conhecido aos demais povos. A igreja está unida por causa dessa missão. Ela apresenta a Deus múltiplas formas, com base ali na sua realidade local, onde está a igreja local, e nós precisamos estar bem entendidos disso. Quando a gente entende bem isso, a determinação e foco da nossa parte. A gente se dá por inteiro porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Deus se fez carne, habitou entre nós, deixou esse legado para nós e nós temos essa responsabilidade. Então, o meu pedido a você que é ministro de louvor, a você que é membro da igreja, a você que está se achegando agora, você que é pastor, preservemos a unidade da igreja, olhemos para o sucesso dos nossos colegas pastores e nos alegremos por isso, oremos por eles, olhemos para o mundo que está necessitando e clamando por salvação.
Mas por que muitas vezes não chegamos a essas pessoas ainda? Porque existe uma desunião. A igreja, ela não tem que ser do meu jeito, nem do seu jeito, ela precisa ser do jeito de Cristo. E o jeito de Cristo é que a comunidade seja unida, apesar de gostos diferentes, de formas diferentes, mas a igreja precisa estar indo ao mundo falando de Jesus. Então, eu convido você que está conosco a fazer essa avaliação. Mas assim, não comece avaliando a igreja onde você está. Comece avaliando a si mesmo. Será que eu estou, de alguma forma, contribuindo para a desintegração da unidade da igreja onde eu estou? Será que em algum momento? Será que uma palavra, uma conversa nos bastidores, será que eu não estou atrapalhando? Será que eu não estou prejudicando? Será que a igreja não está crescendo por minha causa? Porque a gente sempre culpa ali o pastor, o líder, a denominação, mas pode ser por sua causa na igreja local. Então, se permita a fazer essa avaliação, que essa lição seja um instrumento, um martelo de Deus para lapidar você, para modelar você, para que Deus use você para ser bênção no mundo. Então, eu deixo aqui essas palavras, Júnior, na expectativa de que realmente a gente entenda bem o propósito, que é anunciar Deus ao mundo. E os atos poderosos de Deus são manifestos através da igreja. Deus usa a igreja para curar, para abençoar e para salvar. Se Deus não quer curar, mas Ele vai salvar. Conscientes disso, nós vamos fielmente cumprir a missão de Deus. O tempo passa. Não perca tempo com milindres e com birrinhas na igreja, porque existe um propósito maior. A igreja unida, anunciando o Evangelho de Cristo ao mundo, porque neste momento, muitos estão nos hospitais sofrendo, querendo viver, ter uma oportunidade de viver uma vida que Deus preparou para ela. Muitas pessoas estão perdendo aí a salvação, pessoas que não estão interessadas em Deus, e a igreja, ela está inserida na história para alcançar essas pessoas. Se ela não alcança, não tem sentido ser igreja. Então essa reflexão, todos nós, Pastor Júnior, somos responsáveis pela preservação da unidade. Não delegue isso somente para o seu pastor. E eu não estou fazendo aqui apologia pastoral. Uhum. É de todos nós. Devemos manter a preservação da unidade da igreja para que o mundo olhe para nós e veja os atos poderosos de salvação e de milagres através da igreja. Quero convidar você a orar juntamente conosco nesse momento. Meu Deus, meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo tão precioso de reflexão, de estudo da Tua Palavra. Já são 4 semanas estudando sobre a unidade e agora, Senhor, estamos encerrando, meu Deus, este momento para entrar no novo tempo dessa lição sobre a missão. Meu Deus, eu peço a Ti, eu oro por essa pessoa que está conectada com a gente, Senhor, para que as reflexões que nós ponderamos aqui sejam feitas por cada um de nós e que venhamos nos perguntar até que ponto nós estamos contribuindo para a desintegração da unidade da igreja, Senhor. Meu Deus, nos perdoa, porque possa ser que o Senhor não enviou aquela alma ainda para a igreja local, para a minha igreja, onde eu pastoreio, onde eu sirvo, porque ali tem vestígios de desunião. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e nos ajuda, que possamos realmente perdoar, que possamos receber o perdão e que possamos fielmente cumprir o propósito que o Senhor confiou a nós de fazer o Senhor conhecido, mas que iremos caminhar unidos, Senhor, apesar de gostos, de prioridades, por outras questões, mas que possamos manter a nossa vida debaixo da Tua direção, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor confiou a nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, pastor Fabiano. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um privilégio a sua presença, os seus comentários. Que você tenha sido edificado mais uma vez por esse estudo. E como nós já dissemos aqui algumas vezes, a partir da semana que vem nós começamos uma segunda fase dos estudos desta série. Vamos falar sobre a missão que nós recebemos. Que Deus te abençoe e a gente aguarda você semana que vem. Até lá!